Oi, tudo bem? Estamos aqui para a nossa aula sobre pré-modernismo, aula especial dentro desse período especial. Então vamos começar. Marcos iniciais. Sem mais delongas, primeira coisa, obras inaugurais. Canaã, do Graça Aranha, e Os Sertões, do Euclides da Cunha. Ambas publicadas em 1902, com pouca diferença de meses, talvez. Mas isso é irrelevante, porque tem livro que coloca hora um, hora outro, hora os dois. Por uma questão de segurança, vamos colocar aqui as duas obras como obras inaugurais desse período, que tem uma curiosidade muito importante. Observações preliminares importantes. Olha, a primeira coisa, a primeira advertência, a primeira observação preliminar a ser feita sobre o pré-modernismo é que ele não é, repito, não é propriamente uma escola literária, um estilo de época, como a gente está acostumado a ver em relação a outros momentos. O pré-modernismo, na verdade, é um período de transição. Transição entre o quê? Entre aquelas visões mais passadistas, mais conservadoras, mais tradicionais que estavam em voga na literatura brasileira, herdadas aí do romantismo, do realismo, do naturalismo, do parnasianismo, do simbolismo, e as tendências inovadoras que vão caracterizar uma visão mais moderna de arte e de literatura e que chegam ao Brasil exatamente nesse período de início do século XX. Então, o resumo da ópera é: pré-modernismo é um período de transição entre o século XIX e o século XX, marcado pelo conflito de tendências inovadoras e tendências conservadoras que vão conviver ali, emaranhadas nesse princípio, nesses primeiros 20 anos do século XX, ou, se você preferir, nesse período que antecede a ocorrência da Semana de Arte Moderna, que aí é quando os nossos autores vão definitivamente estabelecer um rumo para a nossa cultura, para as nossas letras. Perfeito? Agora você pergunta: professor, mas por que nesse período havia tanta indecisão? Olhe, toda virada de século é um período de indecisão. É um período de conflito. É um período de incerteza. Então, nesse caso de virada de século XIX para XX, não foi diferente, tá certo? Por isso que a gente vai ter o quê? Veja só, ao lado a gente pensa que isso surge do nada, só que não surge. Veja que nesse período a gente teve, numa duração muito curta de tempo, diversas revoltas, entendeu? Diversos conflitos no Brasil. A gente teve Guerra de Canudos, a gente teve revolta da chibata, a gente teve revolta da vacina, a gente teve revolta do contestado, a gente teve revolta da armada, a gente teve as greves operárias que foram aí em torno de 1915 para 1917 e um monte de outras coisas que aconteceram em âmbito nacional, tá certo? Então, como é que, diante de um período conflituoso como esse, do ponto de vista histórico, social, a gente vai esperar que a arte, que em certa medida é um reflexo da sociedade, também não vai ser conflituosa, também não vai aglutinar aí tendências opostas. Então, não estranhe se, ao trabalhar o pré-modernismo, você se defrontar, se você der de cara com esse tipo de confronto, com esse tipo de distinção, com esse tipo de rivalidade, beleza? Então, resumo da ópera. O pré-modernismo não é uma escola literária, um estilo de época propriamente dito, ao menos nos moldes convencionais. Segundo, é um período de transição onde, lado a lado, convivem tendências inovadoras e tendências conservadoras, refletindo nada mais do que o contexto histórico da época, durante os 20 primeiros anos da década do século XX, período este que antecede a eclosão, a ocorrência da Semana de Arte Moderna. Características essenciais. Considerando
que o pré-modernismo traz coisas inovadoras, vão focar exatamente nelas, porque as coisas de sempre vocês já vão aprender, já vão conhecer a partir do estudo das escolas anteriores, dos momentos anteriores. Então, aqui a gente vai ter o quê? Um interesse pela realidade brasileira. Mas isso não acontecia nas outras escolas? Sim. Só que agora o grau de idealização vai ser muito menor, sobretudo se a gente considerar o simbolismo, se a gente considerar o parnasianismo, né, na poesia, e se considerar o romantismo na literatura, e menos, digamos assim, elitista. Em que sentido? Desta vez, nós vamos ter um enfoque sobre tipos que antes não mereciam tanta atenção dos nossos autores. Não é que os pobres, não é que os tipos mais isolados, né, do povo brasileiro não aparecessem antes na literatura. Eles apareciam, só que apareciam muito mais ali num papel secundário. E agora não, eles vão tomar a linha de frente. Basta você pensar o seguinte: Machado de Assis foi um grande crítico, um grande analista da vida social brasileira. Mas ele fazia essa análise a partir de que tipos? Exatamente, os tipos da elite burguesa carioca. Quando aparecia alguém que não pertencia a esse círculo social, aparecia no papel de coadjuvante, mas não no papel principal. Isso não quer dizer, é claro, que Machado seja elitista, contra o povo, aquele blá blá blá, aquele mimimi de sempre. Quer dizer apenas que, no recorte machadiano, essa foi a opção que ele escolheu. Simples assim. E isso em nada o impediu de fazer uma análise conceitual, uma análise política, uma análise social do universo brasileiro melhor do que qualquer outro, tá bom? Então é apenas uma questão de recorte. Agora, porém, o recorte vai ser um pouco diferente, porque tipos outrora marginalizados na literatura vão aparecer em primeiro plano. Por isso que a gente pega um Lima Barreto e ele vai enfocar os tipos suburbanos brasileiros, suburbanos cariocas. A gente vai pegar o Euclides da Cunha, que faz um trabalho belíssimo de cobertura da Guerra de Canudos, e ele vai mostrar as marcas que definem o tipo sertanejo, ressaltando o seu heroísmo, a sua coragem, o seu empenho e a sua extraordinária capacidade de sobrevivência em um meio tão difícil quanto é o meio do sertão, da caatinga, da seca. Muito mais que a dificuldade da guerra enfrentada pelo sertanejo no episódio de Canudos, já havia, desde a nascença, desde a origem desse povo, a dificuldade no enfrentamento da terra, que Euclides da Cunha considera como uma guerra que o sertanejo já trava desde que nasce. Por isso, para ele, uma guerra de homens contra homens é uma guerra até menor do que uma guerra do homem contra a natureza, que o sertanejo já enfrenta, ó, há muito tempo. Agora, claro, tá? Eu já vou adiantando aqui esse toque sobre o Euclides da Cunha. Euclides, por mais que ele faça uma grande cobertura, por mais que ele procure ser rigorosamente científico na sua abordagem do homem, da terra e da luta, ele tem uma linguagem extremamente difícil. Não é chegar lá, pegar os sertões de Euclides da Cunha e se deleitar de primeira, colhendo todos os elogios que ele possa fazer ao sertanejo. Não. Os Sertões é um livro extremamente difícil, mas é um grande livro, sem dúvida nenhuma, por toda a maneira, por toda a cobertura que ele faz do conflito de Canudos, tendo uma visão muito sóbria, tá? E por falar em visão sóbria, eu já quero trazer um outro autor aqui, que é o Monteiro Lobato. O tipo principal enfocado pelo Monteiro Lobato é o caipira do interior de São Paulo, o Jeca, que ele tornou célebre a partir do personagem Jeca Tatu. E curioso que Monteiro Lobato e Euclides da Cunha viveram trajetórias bem semelhantes na abordagem desses tipos. Antes de ir a Canudos, no sertão da Bahia, vivendo em São Paulo, e antes de ir também para o interior de São Paulo, vivendo na capital,
tanto Euclides, no primeiro caso, quanto Monteiro Lobato, no segundo caso, julgavam de maneira completamente errada os tipos que depois exaltariam. Para Euclides da Cunha, antes de ver a realidade do homem sertanejo, ele julgava que a revolta de Canudos era um levante monarquista que queria impedir o estabelecimento da República no Brasil. Só que tem um detalhe, depois ele mesmo vai concluir que esses detalhes, né, de nomenclatura e de caracterização política, monarquia, república, parlamentarismo, tudo isso para o sertanejo são abstrações. Então, muito cuidado, inclusive do ponto de vista histórico, para não cair em certas falácias demagógicas que costumam apontar que a Guerra de Canudos foi um auto de resistência consciente, porque o Antônio Conselheiro tinha pretensões aí de criar uma grande comunidade no sertão, ele tinha uma consciência da opressão das elites brasileiras, das elites rurais. De jeito nenhum. O Antônio Conselheiro era um camarada dito sebastianista, fanático religioso, que botou isso na cabeça daquela gente inocente, explorou isso, era um cara fracassado, nunca teve uma trajetória de vida digna de sucesso, encontrou no apego religioso uma maneira de se afirmar como pessoa, como líder, manipulou aquela gente, tanto quanto os coronéis do interior, do sertão, já manipulavam antes. Então, na verdade, aí foi o seguinte: um povo que já era explorado de um lado passou a ser explorado do outro. E do mesmo jeito que poderia ter chegado à ruína pela exploração dos poderosos, foi levado à ruína pela exploração do Antônio Conselheiro, que acabou motivando um massacre de 20 mil pessoas, coisa que poderia ser evitada. Tá? De qualquer forma, eu quero que vocês olhem com muita atenção sobre o papel de Conselheiro, sobre as verdadeiras consequências da Guerra de Canudos, sobre as reais motivações do conflito, sobre as causas verdadeiras do conflito. Então procurem historiadores que são especialistas em Canudos na hora de compreender o fenômeno da Guerra de Canudos, que aconteceu aí no final do século XIX, foi retratado pelo Euclides da Cunha em Os Sertões, publicado em 1902, uma das obras que inauguram o pré-modernismo. Isso é importante porque, geralmente, é muito comum você encontrar fragmentos dos Sertões de Euclides da Cunha, que é uma obra literária, é uma espécie de romanceamento de um evento concreto, de um evento histórico real, interligado ou fundamentando questões sobre a Guerra de Canudos. O que significa isso? Dependendo do enfoque que você tiver, se você for muito infantil, muito idealista na hora de entender a Guerra de Canudos, você vai acabar marcando a alternativa errada. Então, deixe que o Euclides da Cunha romanceie o evento histórico. Não faça isso você. Porque do mesmo jeito que tem historiadores que transformam o Antônio Conselheiro num grande líder, num grande herói, num cara de convicções políticas profundíssimas, quando na verdade ele era completamente ignorante com relação a isso, você tem historiadores sérios que procuram se ater aos fatos históricos, aos documentos históricos, aos testemunhos históricos e, por isso, estão mais ligados, mais relacionados, mais fundamentados na verdade do que numa mera questão de aparências. Então, por esse perigo interdisciplinar dos sertões se cruzarem com a história do Arraial de Canudos, da Guerra de Canudos, e vocês se depararem com essas questões nos vestibulares da vida, fiquem atentos e evitem embarcar em visões sonhadoras sobre o que aconteceu em Canudos. Perfeito? E me perdoem o tempo dedicado a esse assunto, mas é que ele é um assunto muito sério no meu modo de entender, e isso não pode ser deixado de lado. Mas, voltando ao que estávamos tratando, isso nos mostra que desta vez, para fechar aquela história,
tipos que antes eram relegados a um segundo plano aparecem em primeiro plano a partir desse momento da nossa literatura. É o caipira do Monteiro Lobato, que primeiro criticava, esculhambava o Jeca e depois ficou do lado do Jeca ao perceber que o Jeca, ele não é culpado pelos males que aparenta, ele é uma vítima de uma realidade cruel que veio com a decadência da cultura cafeeira no Vale do Paraíba, tá certo? Então, o Euclides cuida do sertanejo, o Monteiro Lobato cuida do caipira, do interior de São Paulo, o Lima Barreto cuida do suburbano, o Graça Aranha cuida do imigrante alemão fixado no Espírito Santo, que é exatamente o que ele vai abordar no romance Canaã, tá bom? Então esse é o novo panorama. A ideia de abordar um Brasil diferente do Brasil litorâneo, do Brasil dos grandes centros urbanos, que normalmente é o que acontece. E mesmo quando você tem o Brasil dos grandes centros urbanos, ou de um grande centro urbano, como é o Rio de Janeiro, lá no Lima Barreto, o Lima Barreto vai abrir mão de enfocar a elite social e vai enfocar os suburbanos. Por suburbanos, basta vocês lembrarem de uma referência bem recente. Lembrem da Grande Família, tá? Que passava aí na Rede Bobo. Então, a Grande Família é uma família tipicamente suburbana carioca. Eram esses tipos que o Lima Barreto enfocava, principalmente no seu romance de maior destaque, que é O Triste Fim de Policarpo Quaresma, sobre o qual nós poderemos falar melhor durante a aula ao vivo. Tá legal? Muito bem. Então, vamos seguir? Eventos precursores do modernismo brasileiro. Outra coisa muito importante para a gente saber sobre o modernismo brasileiro, sobre o pré-modernismo brasileiro, é o seguinte: como esse pré que está aí no título, né, do momento, é um termo muito mais importante do que a gente imagina. Por quê? Porque o pré-modernismo, na verdade, é uma antessala, é um momento preparatório para as grandes lutas, os grandes enfrentamentos que os nossos modernistas haveriam de ter na Semana de Arte Moderna. Tá certo? Então, eu destacaria aqui 4 eventos importantes, 4 acontecimentos importantes que mostram como o pré-modernismo é uma preparação para o modernismo e o quanto antecipa, repito, os eventuais conflitos que os nossos modernistas teriam a partir do momento em que resolveram fazer um evento chamado Semana de Arte Moderna, onde decidiriam, fincariam pé, assumiriam uma posição a respeito de como queriam que a arte brasileira se posicionasse dali por diante. Então esses eventos, ainda do período pré-modernista, são, primeiro, chegam as revistas literárias, as revistas culturais, que eram grandes meios de divulgação das novas ideias. Então a gente pensa que muitas das revistas que a gente encontra ao estudar o modernismo surgiram apenas a partir de 1922, Semana de Arte Moderna. Não! Muitas dessas revistas surgiram antes, já no pré-modernismo. Tá bom? Outra coisa, a entrada, a penetração das vanguardas europeias no Brasil também ocorrem dentro do pré-modernismo. Não imaginem que foi assim. Vamos fazer a Semana de Arte Moderna. Beleza. Na Semana de Arte Moderna a gente apresenta as vanguardas europeias. Não foi assim que aconteceu, pessoal. Foi o contrário. Muito da Semana de a Semana de Arte Moderna aconteceu muito por conta da influência das vanguardas europeias. As vanguardas europeias não chegam ao Brasil por causa da Semana de Arte Moderna. A Semana de Arte Moderna acontece no Brasil por causa das vanguardas europeias. É o contrário. Entendeu? Então, segundo fator, as vanguardas começam a penetrar, a entrar,
a influenciar os autores brasileiros já no pré-modernismo brasileiro. Terceiro fator, tá? A exposição de Lazar Segal. Quem é Lazar Segal? Um autor, um artista plástico, pintor, escultor, que terá um grande destaque no modernismo brasileiro, né? Apresenta grande influência do cubismo e também um pouco do expressionismo, e que em 1913 fez uma exposição já de teor vanguardista, só que passou um pouco em branco. Mas já foi um primeiro momento ali de ruptura, ou de tentativa de ruptura com uma visão tradicional. Depois que o Lazar Segal tentou fazer essa exposição, passando um pouco despercebido, teve outra autora, né? Uma artista notável, modernista, chamada Anita Malfatti, e esse é o quarto evento importante do pré-modernismo, que antecipa a chegada do modernismo, que prepara a chegada do modernismo. A Anita, em 1917, fez uma exposição de pintura. Vocês já devem ter me ouvido falar disso várias vezes. Essa exposição de pintura contou com 52 trabalhos. Ela conseguiu vender um trabalho e, mesmo assim, depois de um artigo publicado pelo Monteiro Lobato, aquele mesmo lá, que eu falei agora há pouco, do Jeca, quando o Monteiro Lobato publicou um artigo chamado Paranoia ou Mistificação, a pessoa que tinha comprado o único quadro da Anita Malfatti, nessa exposição de 1917, devolveu o quadro para a coitada. Claro que hoje esses quadros valem uma fortuna, mas isso mostra, né, analisando o que aconteceu na época, como era difícil introduzir no Brasil novas ideias. E a ideia que a Anita Malfatti queria introduzir no Brasil, precisamente a partir da sua exposição de pintura, era o expressionismo. Ela havia estudado na Alemanha, berço do expressionismo, colheu toda aquela riqueza da influência expressionista, trouxe para o Brasil, pintou seus trabalhos de cunho expressionista e foi detonada pela crítica e pelo público. Como isso aconteceu 5 anos antes da Semana de 22, já serviu como uma preparação, como um alerta para o pessoal ver o tamanho do abacaxi que teriam que carregar, que teriam que enfrentar 5 anos depois. Por isso que quando eles fizeram a Semana de Arte Moderna, já não eram tão inocentes, porque eles já tinham um pouquinho a partir da experiência da exposição do Lazar Segal em 1913, e muito mais por conta da experiência que teve na exposição da Anita Malfatti em 17, uma noção de que não seria nada fácil modernizar as letras brasileiras. Aliás, a arte brasileira, de um modo geral, não apenas a respeito da literatura. Outros autores. Para a gente fechar, eu quero tocar em 2 pontos, certo? A gente falou aqui de Euclides da Cunha, falou de Lima Barreto, falou de Graça Aranha, falou do Monteiro Lobato. Agora eu queria enfocar 2 tipos diferentes de autores. Primeiro, quero lembrar que esses autores que são geralmente celebrados, né, elogiados aí dentro do pré-modernismo, esses 4, né, o Graça Aranha, o Monteiro Lobato, o Euclides da Cunha e o Lima Barreto, eles merecem geralmente esse destaque porque trazem alguma inovação em suas obras, mesmo que alguns deles, sob certos aspectos, permaneçam extremamente conservadores. Seja por conta da linguagem, seja por conta da abordagem, enfim. Mas, inegavelmente, por mais que nós possamos enxergar ainda aspectos conservadores em Monteiro Lobato, Lima Barreto, Euclides da Cunha e Graça Aranha, é certo que em alguma medida eles avançaram bastante. Só que há uma injustiça. Uma grande injustiça que eu acho que é cometida com aqueles autores que permanecem fiéis a uma tradição literária
são grandes autores, prezam por um uso da língua portuguesa primoroso e mesmo assim são tratados com certa discriminação só porque são considerados conservadores e tradicionalistas. Então, nesse campo, não só dentro da crítica literária, mas também da crítica política, da prosa, né? Da resenha política da época e da literatura propriamente dita, nós temos grandes autores que mereceriam uma melhor abordagem, até porque, gente, como é que você vai ter uma noção de inovação se você não tiver ciente dos aspectos conservadores? Você só vai ter noção de que algo evoluiu, de que algo inovou, se você tiver noção do outro lado. Não é porque, portanto, o Coelho Neto, o Afrânio Peixoto, o Afonso Arinos, né? Deixa eu ver quem mais. O Rui Barbosa, né? O Joaquim Nabuco. Não é porque esses caras venham do século XIX e mantenham um estilo de escrita extremamente rigoroso que eles não têm valor. Eles têm valor sim e mereceriam ser melhor estudados, inclusive dentro da escola. Augusto dos Anjos, um caso especial. Agora, o outro segmento de autores que eu quero falar, na verdade não é um segmento de autores, é o segmento de um autor muito especial, especialíssimo, chamado Augusto dos Anjos. Para você ter uma ideia, se a gente for pensar em inovações na poesia brasileira ocorridas dentro desse período, o grande nome, sem dúvida, é Augusto dos Anjos. Enquanto a prosa, sobretudo num romance, mudou as suas feições aqui e acolá através do trabalho daqueles quatro que eu falei, Barreto, Lobato, Cunha e Aranha, a poesia permaneceu praticamente estagnada e fiel ao modelo parnasiano. Até que apareceu esse camarada, Augusto dos Anjos, poeta paraibano, que criou uma obra absolutamente inesperada e originalíssima. Um poeta que traz não só uma visão pessimista, mas também um vocabulário científico, em termos científicos, riqueza extraordinária de neologismos, palavras criadas por ele mesmo, e também termos chocantes ligados à morte, à podridão, à decomposição. Termos que servem para ele mostrar não um choque gratuito, não apenas uma escatologia vazia, mas para mostrar a fragilidade humana. Despedida. Pois bem, pessoal, era isso que eu queria tratar com vocês sobre o pré-modernismo. Como eu já falei, maiores aprofundamentos acontecerão em nossos encontros, tá legal? Fiquem com Deus, estudem, se preparem, é isso aí. Tudo de bom para vocês. Abraço.